Bem-vindo a todos que estão assistindo esse vídeo, onde vamos falar sobre alguns aspectos da obra Attack on Titan, começando pela organização social e política do mundo em que a obra se passa. No mundo de Attack on Titan, a humanidade sobrevive dentro das muralhas, elas sendo divididas em Maria, Rose e Sina. As muralhas também fazem uma divisão social entre os humanos que vivem em cada uma delas. Quanto mais para dentro das muralhas, mais protegida a população vivente lá está. Sendo assim, os mais protegidos são os com maiores poderes de capital, influência política e religiosa. As forças militares dentro das muralhas são divididas como as mesmas, 3 tropas com diferentes funções. A tropa de exploração, soldados que sacrificam suas vidas no território de titãs, fora das muralhas, em prol de fazer descobertas sobre como combatê-los. As tropas imóveis, que fazem a proteção das muralhas e a fiscalização de entrada e saída entre as muralhas. A polícia militar é controlada pelo rei, regula a população e tem o dever de manter a ordem dentro das muralhas. Inicialmente, o povo que vive dentro da muralha acredita que sejam os únicos humanos existentes no planeta, já que eles não conseguem ir muito longe das muralhas por conta dos titãs que os devoram. Porém, com o desenvolver da história, eles descobrem que são apenas uma simples ilha ao mar. Os 2 principais povos da história são os Marleyanos e Eldianos. Há milhares de anos, Marley tinha um grande poder sobre o mundo, até serem subjugados pelos Eldianos com o poder dos 9 titãs. Depois de centenas de anos de soberania de Eldia, Marley conseguiu dar a volta por cima e dominar os Eldianos por completo. Desde então, o rei Fritz, portador do Titã da Coordenada, fugiu com seus seguidores para uma ilha e criou as muralhas. Esse lugar ficou conhecido como Paradise. Eldianos que permaneceram em Marley têm distritos separados da população marleyana. Eles usam braceletes de identificação para não se misturar com o resto da população, da mesma forma que os judeus eram tratados na Segunda Guerra. Eles nunca poderiam ter uma vida aceitável por serem descendentes do demônio, entre aspas, a menos que se tornassem soldados de Marley herdando um dos 9 titãs originais. Somente Eldianos podem se transformar em titãs. Para que isso aconteça, o fluido espinhal de um titã original deve ser injetado no corpo do Eldiano. Marley e Eldia cultivaram uma dívida histórica entre seus povos, onde nem depois de milhares de anos se passando, suas crianças poderiam viver uma vida normal sem odiar umas às outras. Por doutrina de seus parentes, entraram em um ciclo de ódio onde os povos desejam o extermínio um do outro sem remorso algum. Temos um diálogo entre 2 crianças dos 2 povos que simplesmente demonstra o quão suas mentes se fecharam para o seu povo inimigo. O diálogo seguinte é esse que está passando na tela. Tendo em vista que para adquirir poderes de titã precisa ser eldiano e ter fluido espinhal de um titã original em seu corpo, qualquer um pode ter um poder de titã original, sendo transformado em um titã sem inteligência e depois devorando um dos portadores de titã original. Sendo que após devorar o primeiro, premeditado por coincidência, já se obtém a capacidade de voltar à forma humana. Qualquer um pode ter os poderes do Eren. Mesmo dentro da história, Eren reflete que ele não tem importância no mundo, como qualquer um poderia fazer o papel dele no mundo. Até mesmo aceita que outra pessoa o devore para utilizar melhor os poderes de Titã. Por essas razões, vamos falar sobre os poderes de todos os 9 titãs originais, já que até mesmo o Eren pode devorar todos os portadores e obter seus poderes. Para começar, daremos as características dos titãs comuns, os sem inteligência. Seu tamanho varia de acordo com a quantidade de fluido espinhal administrado no corpo do Eldiano. Não possuem órgãos reprodutores e nem gênero. O único modo de matar um titã é destruindo a parte da medula espinhal onde fica localizado o corpo real do Eldiano, exatamente na nuca do titã. Qualquer outro local ferido do corpo do titã se regenera completamente em questão de minutos. Suas capacidades de regeneração são tão elevadas que conseguem sobreviver até mesmo a desmembramentos, capacidade similar a que as águas-vivas possuem. Por exemplo, a Turritopsis nutricula simplesmente não consegue morrer por causas naturais. Sua capacidade de regeneração é tão alta que ela só pode morrer se for completamente destroçada. Esses gigantes humanoides apenas se alimentam da carne humana. São completamente inofensivos a outros animais. Eles não realizam digestão. Após devorar um humano, eles o deixam na sua barriga até que morra, e em seguida o vomitam. Isso acontece por conta do instinto de comer um dos portadores de titã original, para que assim possam retornar à sua forma humana. Os titãs ganham sua energia através da luz solar, sendo que alguns mais evoluídos conseguem continuar ativos durante a noite de lua cheia, absorvendo a pequena quantidade de luz do sol refletida pela lua, similar ao que as plantas fazem para conseguir energia, por meio da fotossíntese, que é um processo físico-químico a nível celular, realizado pelos seres vivos clorofilados, que utilizam dióxido de carbono e água para obter glicose através da luz solar. Os titãs podem ser bípedes ou quadrúpedes, pois podem se transformar de uma forma que impossibilita identificar eretos. Da mesma forma, podem apresentar desproporções corporais e tendem a ter uma cabeça muito grande. Mesmo seus corpos sendo gigantescos, sua massa é muito pouca. Eles não pesam quase nada. Se um titã de 15 metros tivesse seu braço cortado fora, até mesmo uma criança poderia levá-lo. Mesmo que sejam tão leves, têm a força para destruir casas e construções com facilidade.
Dificilmente um humano conseguiria vencer a luta contra um titã de 3 metros, por exemplo. Titãs possuem enorme força e, quando combinado com essa leveza, eles podem colocar em explosões surpreendentes de velocidade e agilidade. Dá para classificar os titãs sem inteligência em 2 tipos, normais e anormais. Os anormais tendem a serem mais agressivos e agirem de forma estranha. Agora que já temos noção de quais as características principais dos titãs sem inteligência, vamos entender as diferenças entre os titãs originais, começando pela titã fêmea. Seu corpo consiste principalmente de tecido muscular exposto, com uma pequena parte coberta de pele. Seus dedos têm aparência óssea, aparentemente sendo um exoesqueleto. Parece muito mais fisicamente apto e mais forte, tendo uma configuração magra com definição muscular visível e uma forma feminina. Esse titã tem 14 metros de altura, sendo o segundo mais baixo entre os 9 originais. Tem a capacidade de endurecer partes da sua pele à vontade, no entanto, a pele endurecida não pode ser mantida por períodos prolongados. Habilidade similar aos equinodermos, que possuem um tecido conjuntivo mutável capaz de rapidamente modificar sua rigidez. O pepino do mar, por exemplo, enrijece sua pele em formato de espinhos. A armadura é dura o suficiente para que as lâminas dos soldados não consigam cortá-la. Ela também usa essa habilidade para ataques destrutivos, podendo danificar fortemente o corpo de outros titãs, endurecendo seus punhos e pernas. Ela também pode formar um casulo impenetrável onde fica em estado de hibernação. Titã encouraçado. Tem 15 metros de altura. Seu corpo é revestido com uma pele dura como uma carapaça, com exceção das juntas, permitindo-lhe grande mobilidade, similar aos artrópodes, que possuem um exoesqueleto que é constituído por um carboidrato chamado quitina, com a diferença que sua pele é robusta o suficiente para repelir completamente tiros de canhão e ataques concentrados. Titã colossal. Tem cerca de 60 metros de altura, sendo o maior dos titãs originais. Por conta de seu tamanho, seus movimentos são mais lentos que os demais. Tem a temperatura corporal muito alta e tem a capacidade de controlá-la, podendo criar um vapor em volta do seu corpo que evita que qualquer um chegue perto dele. Mas por gastar tanta energia ao elevar sua temperatura corporal, seu metabolismo fica acelerado ao ponto de perder sua massa até sobrar somente seus ossos. Titã bestial. Ele é um espécime extremamente incomum, com uma aparência semelhante à de um macaco. Sua estrutura corporal e características faciais são como a de um ser humano. Ele tem uma altura de 17 metros e pelos que cobrem quase todo o seu corpo. Os braços dele são bem alongados, com dedos longos e polegares totalmente funcionais. Ao contrário dos outros titãs originais, ele é capaz de falar normalmente na sua forma de titã, conseguindo falar com os titãs transformados pelo seu próprio fluido espinhal, tendo total controle sobre eles. Titã mandíbula. É a menor titã entre os originais, tendo uma altura entre 5 e 6 metros, possuindo presas afiadas e fortes e garras que lhe permitem subir facilmente em árvores e rasgar a carne inimiga. Ao contrário de outros titãs originais, o corpo não é bem proporcionado, e é o mais ágil entre todos devido ao seu tamanho. Sua mandíbula também é extremamente forte e pode quebrar a armadura de qualquer um titã original. Titã Cártio. Possui um nível de resistência superior a dos outros usuários de titãs, permitindo manter sua forma de titã por longos períodos de tempo e usar armamentos, como armaduras de batalha, plataformas com metralhadoras móveis e pacotes de carga, para proporcionar uma grande variedade de táticas militares. Porém, a pessoa que possui o Titã Cart não tem a mesma velocidade regenerativa e resistência a ataques que os outros usuários de titãs têm, e se destaca como incomum entre os 9, por ter uma forma quadrúpede. Titã Martelo de Guerra. Tem 15 metros de altura. Ele possui uma pele muito resistente em seu corpo todo, exceto em seus olhos, pescoço e boca. Consegue criar qualquer coisa a partir do seu endurecimento do corpo. É o único titã em que o usuário consegue ficar fora do titã, sendo protegido por um cristal igual ao da titã fêmea. Enquanto controla o corpo do titã em segurança dos ataques do inimigo, é considerado o titã com maior poder de ataque. Titã Primordial. Não tem tamanho definido. Concede ao usuário a capacidade de controlar titãs à vontade e fazê-los seguir praticamente qualquer ordem. Também possui a habilidade de manipular a memória das pessoas, o que o dá o potencial de ser o titã mais forte dentre todos. Titã de Ataque. Tem 15 metros de altura, pode cristalizar as mãos como a titã fêmea, e como o titã primordial tem capacidade de acessar a memória dos antigos usuários, sendo imune ao poder de manipular memórias do titã primordial. Mas não só isso, o poder secreto do titã de ataque é que ele também pode acessar a memória dos futuros usuários do titã, o que causa um paradoxo, mais especificamente o paradoxo de Bootstrap, onde a linha temporal pode ser interpretada como um círculo
que se repete infinitamente. Por exemplo, o Eren mais velho do futuro passa as lembranças para o Eren mais novo do presente, que cresce e passa as lembranças que recebeu para ele de novo do passado, e assim sucessivamente, gerando um loop sem início e fim. Agora, para que possamos entender a forma com que o Titã é manifestado, precisamos saber de sua origem. E o primeiro Titã a existir foi Ymir. Ymir era uma escrava do rei Fritz, que foi perseguida pelos guardas do rei por suspeita de soltar alguns animais. Em fuga pela floresta e ferida, Ymir caiu em um buraco repleto de água em uma árvore, onde um tipo de parasita se alojou em seu corpo e deu a ela os poderes de Titã. Apesar de tudo, Ymir continuou a servir o rei, que se aproveitou de seus poderes e gerou 3 filhas com ela, Maria, Rose e Sina. Quando Ymir foi morta em um ataque, o rei forçou suas 3 filhas a consumirem o corpo de Ymir, visando permanecer com os poderes de Titã em seu domínio. Suas 3 filhas cresceram, tiveram mais 3 filhos cada uma e o canibalismo se repetiu, dividindo o poder de Ymir em 9 partes, os 9 titãs originais. Como explica no mangá, após a morte de Ymir, ela foi para uma dimensão própria, onde o tempo passa mais rápido que na nossa realidade. Lá, Ymir constrói os titãs e os teleporta para o nosso mundo. Podemos imaginar ela como um ser onipotente que reorganiza a matéria em forma de titã e a envia para o nosso mundo quando um usuário de titã o solicita. Uma teoria que pode explicar isso é a teoria dos universos paralelos, onde haveria diversos universos de diversos tamanhos, variando entre pequenos espaços geométricos até universos completos. E esses universos poderiam entrar em contato através de um buraco de minhoca, por onde Ymir poderia enviar os titãs. Apesar dos poderes de Titã fazerem certo sentido biológico, materializar uma grande quantidade de matéria orgânica organizada não, o que torna impossível uma pessoa real obter poderes similares. A 4ª e última temporada de Attack on Titan foi anunciada para 2020, e se baseando em toda a história criada até agora e no conteúdo do mangá, essa temporada tende a ser ainda melhor que as anteriores. Recomendamos a você que já era fã ou nem mesmo conhecia essa obra assisti-la até o final, pois se o anime manter ou superar a qualidade de história e produção que teve até agora, veremos provavelmente o final do anime que irá definir a nova geração.